Olá, pessoal, estamos aqui de volta com mais um Conectando e Lima. Desmistificando. Ele acertou, gente, ele é o cara. A gente bate palma porque ele acertou. Lima, e qual o tema? Hoje nós estamos de volta aqui com o David de la Cruz, porque o nosso tema, se for deixar, são 5 horas, né, de transmissão, então nós temos que fazer várias gravações. E qual o tema de hoje, Lima? Verdade, né? Tema bastante interessante. Agora vamos para o segundo passo, né? Acho que a gente fez demos no programa anterior algumas dicas. O David falou sobre a implementação, o início de um processo de implementação da inteligência artificial, o primeiro passo. Agora vamos para o passo seguinte, né? Nós já fizemos a implantação e agora vamos fazer o passo seguinte no sentido de o que a gente tem para melhorar, para ampliar o uso da inteligência artificial. Então, Donizete, vamos lá. Expandir sem perder, né, o controle operacional. Então, agora, David, me dá a sua experiência. Mas antes, pessoal, roda a vinheta, vai. E agora, pessoal, nós já rodamos a vinheta. Lima, agora a gente pode conversar com o David, porque ele está lá naquele sol lá da praia dele, lá deliciosa, e nós queremos entender um pouco mais, porque ele terminou, né, Lima, o programa passado, falando, né, sobre a implementação da IA, né, na área de vendas. Eu achei fantástico aquilo, mas vamos lá, ver se você dá o fio da meada aí, vamos lá. Posso passar a palavra para ele? Se você quiser, eu deixo. Vamos lá, David. Vamos lá. Dar continuidade nesse processo. Agora, a segunda etapa da implantação da inteligência artificial. Por favor. Ok. Bom dia. É um prazer estar de novo aqui com vocês, compartilhando informações sobre inteligência artificial. Vamos lá com esse segundo passo. No episódio anterior estivemos falando de como implementar pequenos processos. E é aí onde descobrimos a utilidade real da IA. Descobrimos que uma pequena implementação serviu para economizar várias horas de trabalho por mês. Você deu um exemplo no e-mail, né? No anterior você comentou de área de venda, organizou os e-mails do cliente. E aí você passou para a gente aí como que o e-mail tinha uma importância tão grande. Depois... Economiza algumas horas por dia, né, de leitura de e-mail. Acho que isso é importante a gente reportar. O que acontece quando fazemos isso? Que queremos mais. Queremos usar a IA para mais coisas. Aí já foi um caso de sucesso. Exato. Então aí queremos expandir dentro da nossa organização, dentro da nossa operação, o uso da IA, óbvio. Então, é esse processo que tem que ser uma coisa bem estruturada, para não crescer como um bicho de 7 cabeças. Eu não quero soltar dentro da minha empresa uso liberado de IA para todo mundo começar a inventar coisas. Não, esse é o caminho. Tem que ser um processo bem controlado, temos que ter medidas métricas para saber qual é o impacto que a IA está trazendo no meu negócio, e a partir de aí descompor esses processos e ir criando rotinas que podem ser rotinas semanais, rotinas diárias, rotinas mensais, um cronograma. Eu quero indicar passo a passo como usar a IA. Então, você chama lá o funcionário e pergunta para ele, fala fulano ou a funcionária lá, e fala assim, olha, quantas horas nós já economizamos. Desde que tinha esse processo repetitivo, você ficava estressado ou estressada de ficar toda hora respondendo a mesma coisa, selecionando e-mail. Agora que tudo está organizado por cliente, por pedido... Uma questão técnica. Quem que monitora esse tempo? Quem que estrutura isso aí? É o TI ou RH? Só para eu me organizar. Boa pergunta. Na real, eu pensei muito em relação a isso. Quem é o pai da criança? Quem que vai monitorar, né? Não existe essa estrutura. A minha recomendação é formar um comitê de IA dentro da empresa. Tá. Onde vamos colocar a um técnico, várias inteligências, uma pessoa, né, de RH e uma pessoa. E aí, entre eles,
eles se entendam. Um comitê, então, vai criar um mini comitê, às vezes é só o dono, né? Mas vai fazer o quê? Mas aí, vamos supor, ele fez a mensuração do tempo e falou, você lá, o chefe lá, fala, David, nós economizamos X horas, qual o próximo passo agora que eu já mensurei e sei que diminuiu esse tempo? Então, como com João funcionou, agora vamos implementar com Maria, com Luisa, com Lucas e com Jaime. E vamos fazer a mesma coisa. E vamos medir. E vamos pouco a pouco. Esse é o caminho. Ir fazendo pouco a pouco. Ok, já temos todo o departamento de vendas, está usando essa ferramenta de IA, onde antes economizamos 100 horas com um funcionário, agora economizamos 1000. Então, a partir de aí, eu consigo estabelecer quais são meus próximos passos. Falo, ok, as vendas tudo bem, mas e o que acontece com o marketing? Será que eu posso aplicar lá? Agora que eu já tenho a experiência, agora que implementei um processo passo a passo, que eu tive as métricas, que eu tive os resultados, eu já tenho uma noção de qual vai ser o impacto se eu quiser implementar em outro processo, como o processo de marketing. Vamos trazer para o nosso mundo, que é a contabilidade, né? Então, você implantou lá no departamento pessoal, né? Com uma pessoa, você tem 10 pessoas, você multiplicou por 10. Nós estamos falando da leitura de e-mail, que é um volume grande para o departamento pessoal. Você pôs para uma pessoa, para o líder, por exemplo. Depois do líder, você passou para os outros 9 pessoas do departamento. Você multiplicou e economizava 10 horas, 1 hora por dia, né? Multiplicou por 10, são 10 horas pelos 10 funcionários. No mês, vezes 20 dias, são 200 horas. Então, você economiza no departamento pessoal daquela empresa 200 horas. Você leva para a contabilidade, depois para o departamento fiscal. Então, você tem essa métrica da sua empresa. Numa empresa de contabilidade, isso é muito relevante. Não, e sem contar que daí você amplia do e-mail para outros níveis de controle, outros níveis. Agora, uma coisa, Lima e David, eu acho interessante, pessoal, a gente sempre faz um debate muito intenso sobre o tema, até porque a gente vem aqui um pouco mais preparado, mas no final das contas a gente descobre que não sabe nada. Mas o interessante é que a gente vê assim, as atividades repetitivas, ela faz com que o profissional ele não possa estar na sua plenitude, porque o profissional deveria ter um desenvolvimento, né, habilidade, atitude, ele teria que ter as competências, ele teria que ter o intelecto dele de uma forma mais... livre, né? Mais livre. Exato. E não ficar ali, né? Antigamente batia carimbo, você lembra desse tempo? Ficava lá batendo carimbo e batendo grampeador o dia inteiro. Quer dizer, a gente está saindo disso e passando essa atividade para a máquina, né, para o sistema, a IA, e aí pode haver um investimento na equipe para que ela vá para um nível acima de atendimento. Você falou da contabilidade, você pode estar treinando eles com novas... Não, e eu vou dar o exemplo que eu dei exatamente, da contabilidade. Você tem o auxiliar, o assistente, o analista e o líder, né? Todos recebem e-mail. Todos. Né? Então, assim, a mesma tarefa repetitiva para qualquer nível hierárquico, né? A pessoa que ganha R$2.000 é a pessoa que ganha R$20.000, né? Quando fala do e-mail, mas quando a gente fala no processo, ou seja, pra caramba. E aí, nós estamos falando da etapa mais simples, que é a leitura do e-mail. Tem a análise do e-mail, tem a resposta do e-mail, tem aí são etapas que você disse, aí foi até em off pra gente, mas você tem as próximas etapas, que é a resposta do e-mail, o filtro desse e-mail, todas as etapas que você pode. Nós estamos falando de uma operação muito básica, né? Muito básica. Muito básica, que você pode filtrar e tem níveis de resposta que você pode filtrar até para encaminhar para outros departamentos, enfim, até para você fazer filtros sobre reclamações, sobre várias outras... respostas legais, né? Outros aspectos. Você recebe um monte de pergunta técnica. Exatamente. E na nossa empresa, na empresa de contabilidade, tem muita pergunta repetida, que você pode filtrar e ser encaminhada para uma resposta padrão, né?
Por exemplo, pergunta sobre INSS. Isso, é padrão e personalizado. Né? É sempre a mesma, né? Aposentadoria, quanto tempo, etc. Uhum. Então, são muitas questões que a gente tem que você pode ter uma enormidade de respostas que já são padronizadas, que são perguntas padronizadas. E o que manda? Vender mais, né? Atender melhor, vender mais, faturar mais. Então, você pode implementar mais serviço, mais produtos, mais cliente. E tem outra coisa também, que estávamos falando, as tarefas repetitivas é uma coisa que ninguém gosta de fazer. Então, se começamos pouco a pouco a eliminar tarefas repetitivas, provavelmente desde o ponto de vista dos recursos humanos, vamos ter funcionários mais motivados, que não têm que fazer aquelas tarefas chatas e vão poder dedicar o tempo a questões mais estratégicas. Obviamente, a satisfação geral da empresa pode aumentar com o uso da IA. O Lima estava até brincando com a gente agora de pouco, mas quando fala da redução da carga de hora de trabalho, o que pode, quando você tem mais produtividade, você na área de vendas, ele pode vender mais, ter mais comissão, ganhar mais. Nessas profissões mais estressantes, que é muito repetitivo, você pode até reduzir, de repente a pessoa está ganhando a mesma coisa, até mais, com menos horas de trabalho, porque ele produz mais. Assim, cada cabeça é uma sentença, né? Não, e na nossa atividade, o que mais estressa nós e os nossos colaboradores é o cliente chato, vamos dizer assim. Ou não é o que é o cliente chato? Aquele que pergunta sempre as mesmas coisas, que cansa com os mesmos questionamentos, é sempre a mesma, as mesmas dificuldades de sempre, né? É isso que cansa, estressa, né? Uma é essa, e outras são as cobranças. Vamos falar de um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade, o contador, depende do envio de informações por parte do empresário. E isso, já sabemos que é uma tarefa que muitas vezes é um gargalo ali, né? Porque nem todos os empresários têm todos os documentos financeiros. Não envia. A maioria envia, um ou outro que não. Isso é uma coisa que você está falando que não acontece. O escritório dele. Não, mas existe, vamos falar aqui um ponto de fricção. A coleta de informações financeiras. Muito difícil. Sempre é um trabalho onde o contador tem que enviar um lembrete, dia 10, você tem essas obrigações aqui, tem vários lembretes. E não deixam de ser tarefas repetitivas, de novo. Então, imagine conectar agora o processo que tínhamos do e-mail com esse processo para enviar lembretes para os nossos clientes. Aqui já estamos criando uma rotina onde estamos usando 2 pequenos processos de IA. Olha, vou te contar uma coisa. Eu tenho um processo na minha empresa que ele manda automaticamente todo mês o e-mail cobrando os documentos, tá? Quando nós implantamos isso, no dia seguinte que enviava o e-mail, eu recebi uns 40 telefonemas dos clientes falando assim, poxa vida, para de mandar esse e-mail. Poxa vida, tivemos que parar com esse negócio, porque eu recebi um monte de e-mail, tá? Então, não pode pôr inteligência artificial. Só se eu pôr uma inteligência artificial para receber o telefonema. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem empresas que já têm isso. Eu vou te falar uma coisa, é aqui que tem a chave, é aqui que tem a diferença. Então, é uma dica, já é uma dica. Enviar lembretes automáticos é uma coisa que fazemos faz muito tempo, não precisamos IA. Sim. Mas enviar lembretes automáticos com IA é diferente, porque a IA não vai enviar um e-mail para você, vamos trocar. Ela vai enviar um WhatsApp para você. E vai falar, e aí, Lima, tudo bem? E aí, como foi a pesca do final de semana? Aí você vai falar, vê como ele é um cabeção. Ele não consegue, cara. Ele não consegue usar IA. Então, por isso, David, você tem que estar com a gente. Acho que todo mundo que está conosco aí vê. A gente está brincando aqui, pessoal, mas é para ser descontraído mesmo, é para que todos entendam. É porque ninguém vive esse problema, só a gente. Só a gente. Você que está nos assistindo, vocês acham que passam situações aí, daria para vocês serem o nosso entrevistado aqui, trazer grandes propostas. David, nós temos que fechar o bloco, temos alguns recados para dar aqui. Mas deixa ele concluir. Não, eu vou passar para ele concluir. Mas assim... como é importante para nós
ter esse conhecimento que você está passando, porque a gente está dando um exemplo aqui muito simples, né? Mas muito é o infinito e além, né? Não tem mais, tem tanta coisa que você pode utilizar isso aí, que é fantástico, né? Exato. Que você ia falando do WhatsApp. Mas vamos lá, vai para as suas conclusões aí, que nós vamos ter que fechar. Não, nesse exemplo que eu estava comentando antes, que onde tem a diferença com a IA, né? Esses lembretes automáticos, não precisamos IA para enviar dia 1 de cada mês. Mas a IA muda, né? A IA fala, envia uma mensagem no WhatsApp e vai falar, e aí, como foi a pescaria do final de semana, Lima? Foi tudo bem com a família? Aí você vai falar, sim, foi sensacional. Aí a IA vai falar, vê se você lembra de enviar o extrato do mês passado, que estamos esperando aqui no escritório. Então, já não é a mesma coisa. Quebra o gelo, né? Quebra o gelo, né? É verdade. Exatamente. Mas é um exemplo. É um exemplo, mas realmente vai ter uma proximidade maior. Esse tipo de lembretes... Dá uma humanizada, tipo né? Dá uma humanizada. Sim. Que já é uma coisa que eu agradeço, né? Sim. Tá bom. David, a gente tem que agradecer você por estar sempre conosco. Cara, você é parceiraço e você entende muito. Eu sei que aqui a gente fala tão pouquinho, né? Mas você passa de uma forma simples e muito gostosa. Obrigado mesmo. E nós vamos caminhar agora para o encerramento, mas o bom, pessoal, que o David volta em mais um bloco. Nos próximos programas vamos ter mais um tema aí que é top. Depois eu não vou nem dar spoiler, mas fiquem com a gente, acompanhem o David, ele está aí um grande profissional. E, David, obrigado, fica com Deus, tudo de bom para você. Muito obrigado. Lima, vamos falar um pouquinho do nosso curso, Lima? Bom, pessoal, a gente está, como já temos falado outras vezes aí, estamos preparando um curso especial, principalmente, e falando da reforma tributária, principalmente para você que está preocupado com esse momento de transição, de implantação da reforma tributária, você empresário que tem que acompanhar esse processo. Esse curso, a gente está montando ele, está demorando para ser lançado, porque ele tem muita coisa acontecendo, muita mudança, muita legislação ainda para ser implantada, então a gente está dando um tempo, mas logo, logo esse curso vai ser lançado para vocês. E, gradativamente, a gente vai deixando aí na nossa tela aí, para você deixar o seu nome, fazer a sua inscrição, e a partir do momento que a gente lançar o curso, você vai ser chamado para fazer sua inscrição e participar desse curso que vai ser excelente, tá bom? Ótimo, Lima. Lima, vamos agradecer também aos nossos amigos patrocinadores, a Kion Soluções, né, inteligentes para contabilidade, que tem sempre nos apoiado. E também a Hort Tecnologia, uma empresa parceira que apresenta laudos, desenvolve laudos para a gente, para você que precisa desse tipo de informação. E também nós estamos agora com um parceiraço aí também, a Nanodata, que traz aí, né, soluções inteligentes também na área de utilização, de captura, né, e tratamento inteligente de informações, de notas fiscais e tudo mais. Nós vamos ter um momento aí que nós vamos trazê-los aqui para vocês conhecerem um pouco desse produto. E, David, fala a sua empresa, David, por favor, quem quiser contratar o David, como que nós fazemos? Hubility.ai.com. Vai aparecer escrito aí embaixo, fica tranquilo que vai estar aparecendo o contato da tua empresa. Gente, fica com Deus e faz o fechamento, Lima. Pessoal, gostou do nosso programa, esse programa especial, inteligência artificial e outros que a gente vai trazer? Deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal, que é muito importante para nós. Compartilhe com os amigos e até o nosso próximo episódio. Valeu? Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau.